Alegria, sejam bem-vindas, minhas irmãs, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, enquanto as irmãs estão aqui sendo recebidas, já vai abrindo a sua Bíblia comigo. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Amém, querido? Então abra a sua Bíblia aí comigo, em Lucas capítulo 6. Evangelho que escreveu o médico amado, Lucas. Aleluia. Capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 27. E nós vamos estar falando dentro do tema: seja você a diferença. Amém? Se coloque de pé, vamos ler a palavra de Deus juntos, em reverência à palavra do Senhor. Se coloque de pé. Aleluia. Lucas capítulo 6, verso 27. Quem achou, diga achei. Vamos ler o texto. Aleluia. Aleluia. Aleluia, querida. Desculpa, eu estava aqui no 7, por isso que eu estou me confundindo aqui. Lucas 6, 27, agora vai. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica também o recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir de volta. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes o bem apenas aos que lhe fazem o bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber de volta. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes de volta, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Fala aos nossos corações, Jesus. Ministra de forma poderosa a tua palavra, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, nutridos, fortalecidos, alimentados pela tua palavra. Fala aos nossos corações, que no abrir e fechar dos meus lábios a tua palavra vá, e ela produza o resultado pelo qual está sendo enviada nessa noite. Nós repreendemos todo sofisma, todo marasmo, toda incredulidade, toda e qualquer oposição à pregação da tua palavra nessa noite, e nós profetizamos que sairemos daqui nutridos, edificados, fortalecidos, alimentados pelo poder da tua palavra. Jesus, fala aos nossos corações, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Aleluia. Querido, esse é um texto famoso, mas o que me chama muita atenção nessa fala de Jesus para os seus discípulos é que Jesus, ele está
ressignificando a lei de Moisés. A gente entende que Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir, fazê-la cumprir. E nós precisamos entender que quando Jesus está falando para os seus discípulos que eles devem amar os seus inimigos, se você receber um tapa no rosto, dar a outra face, ele está indo um pouquinho contra aquilo que já havia sido estabelecido na cultura judaica. Porque qual era a lei? A lei é olho por olho, dente por dente. A lei ensinava a retribuir na mesma moeda, e Jesus ele vem não revogando, não abolindo aquilo que já estava estabelecido, mas trazendo um princípio novo, um princípio de amor, de graça. É como se Jesus estivesse aumentando o nível, é como se Jesus estivesse aqui, sabe, subindo, elevando a régua. Na verdade, para Deus, o desejo de Deus sempre foi que nós tivéssemos um coração doador, que nós tivéssemos um coração não de quem suga, mas de quem nutre. A essência de Deus é a essência do dar. A palavra de Deus nos ensina que o dar sempre será melhor do que o receber. Jesus ele veio nessa terra e em toda a sua caminhada, em todo o seu processo, ele nos ensinou a dar. Ele nos ensinou a abrir mão, ele nos ensinou a nutrir e não sugar. Jesus, ele estabeleceu o princípio, esse princípio como um estilo de vida de generosidade, aonde ele era generoso não somente em momentos ou situações específicas, mas ele conduzia toda a sua vida em generosidade. O texto que nós lemos, Jesus ele está ensinando um princípio que nós precisamos aprender, e aqui eu não quero de forma nenhuma dizer que é algo fácil, porque nós somos carnais e muitas vezes a nossa carne ela grita. Falar para você que você deve dar a outra face, bonito na teoria, mas na prática não é tão simples assim. Conseguimos viver isso de fato é algo que nós precisamos desenvolver. Desenvolver o que, pastor? O nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso domínio próprio, o nosso equilíbrio dentro das situações que nós somos inseridos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. São tantas guerras, não é verdade, querido? São tantas lutas que enfrentamos, e reagir de forma sábia e equilibrada é um grande desafio. Reagir de forma inteligente emocionalmente falando, psicologicamente falando, não é fácil, não é simples não. Quando pisam no teu calo, quando você é surpreendido por uma ofensa, quando do nada, sem você nem saber explicar, as pessoas elas às vezes tentam te machucar, te ferir, e nesse mundo a gente está sujeito a vivermos isso mesmo, ainda mais nesse mundo onde está faltando tanto amor na vida das pessoas, né, querido? Saber lidar com equilíbrio, saber lidar com o nosso temperamento, saber lidar com as situações que nos apresentam na nossa vida é um grande desafio. Mas é isso que Jesus está nos ensinando. E o que é mais lindo é que Jesus ele está falando da diferença que nós precisamos fazer. Porque Jesus ele vem estabelecendo algumas coisas que é verdade. Ele vem falando, olha, lá no mundo
os pecadores, aqueles que não conhecem a Jesus, porque todos nós somos pecadores, amém? Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, eles também amam as pessoas que amam eles de volta. Então não tem recompensa nenhuma de Deus, ou não tem diferença nenhuma nós amarmos as pessoas que nos amam de volta. Da mesma forma que não tem diferença, sabe, nós emprestarmos algo esperando o retorno de volta. Agora, qual é a diferença de nós cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo? É isso que Jesus está falando. Vocês precisam ser diferentes. Não é amar apenas aqueles que vos amam de volta, mas é amar os seus inimigos. É as pessoas que te ofendem, é você conseguir amar as pessoas que têm muitas vezes te caluniado. Qual é a diferença entre o povo de Deus e as pessoas que estão lá fora perdidas, sem Jesus no coração? Qual é a diferença? Pensando nisso, Deus ele falou muito ao meu coração e a gente precisa desenvolver essa ideia. Como nós vamos fazer a diferença lá fora? Está cada vez mais parelho. Hoje você vai lá fora e você não consegue diferenciar quem é cristão de quem não é. Porque afinal de contas, querido, isso é um lado positivo, eu não acho isso ruim. Nós nos vestimos iguais. O nosso estilo de vida às vezes até parece um pouco com o estilo de vida de pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus. Agora pensando nisso, qual é a diferença? Qual é essa grande diferença que nós precisamos fazer no meio da sociedade? Como nós falamos com a sociedade, nós como igreja, nós como filhos de Deus, qual é o serviço que nós estamos prestando para a sociedade? Qual é a diferença que as pessoas do mundo precisam enxergar em nós? Será que é a nossa forma de se vestir? Será que é a nossa forma de falar? Não, aquele ali é cristão porque ele já falou ali um vaso, um glória a Deus, então já identifiquei logo que é cristão. Mas isso faz diferença na vida de alguém? Ah não, ele está com uma roupa mais comportada, está de manga comprida, a mulher está de saião, de coque, então, né, é cristão. Isso faz diferença na vida de alguém? Desde que nós estejamos arrumados com ordem e com decência, a gente se veste como todo mundo se veste aí fora. Normal, querido, normal. Porque a nossa diferença não está na nossa roupa e nem na nossa forma de falar. A nossa diferença precisa estar na essência. Deus está esperando de nós uma atitude de nos posicionarmos como Ele nos fez para ser, numa posição de destaque. Deus te chamou para ser luz, para ser sal. Nós já falamos sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Nessa nossa relação com o mundo, o nosso papel é se destacar. Ah, querido, eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Se você não tem se destacado, eu quero profetizar que você vai se destacar, não por conta do seu potencial, mas porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na sua vida. Ele vai te capacitar e na essência você vai se destacar. Quem recebe essa palavra aqui, aplauda bem forte o nome do Senhor. Nós não precisamos nos destacar pela nossa forma de vestir, de ser. Não, nós precisamos nos destacar, sabe, pela essência que habita em nós. Amém? Pelas nossas atitudes.
é a atitude que vai fazer a diferença na sua vida, que vai provar que você realmente é filho de Deus ou não, que vai testificar se a sua fé é genuína e legítima ou falsificada. Amém? Nós precisamos entender, querido, que as nossas atitudes dizem tudo ao nosso respeito. A essência que carregamos, ela é facilmente vista nas nossas atitudes. Amém? Nós precisamos e queremos ser sal. Como se relacionar com esse mundo? Como se relacionar no nosso trabalho? Como fazer a diferença aonde Deus tem nos colocado? Sendo luz, sendo sal, se destacando. A luz se destaca no meio das trevas, o sal se destaca num prato, não tão temperado. E o mundo é esse prato que não está muito temperado não, sabe? Por isso, Deus ele nos chama para ser o tempero desse mundo, para ser a diferença nesse mundo, para darmos sabor nesse mundo que está sem gosto, querido. Nesse mundo que está, sabe, muitas vezes cheio de maldade, de violência. Deus te chamou para que você seja diferente na sua forma de ser, na sua forma de vestir, não, nas suas atitudes. Amém? Um verdadeiro cristão, ele não prega com a Bíblia na mão. Um verdadeiro cristão, ele prega com a Bíblia no coração. Eu vou repetir. O verdadeiro cristão, ele não prega com a Bíblia na mão. O verdadeiro cristão prega com a Bíblia no coração. A palavra de Deus diz assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos entender, querido, que se a pregação ela é poderosa quando ela é pronunciada, imagina quando ela é vivida. Se a palavra ela é poderosa como uma expressão, imagina quando ela de fato se torna parte da nossa vida na prática. Nesse mundo, para sermos luz, nós não podemos apenas nos acomodar em fazer luz. Não é sobre fazer luz, é sobre ser luz. Não é sobre abençoar, é sobre ser uma bênção. É sobre se tornar, na essência, alguém que vai fazer e ser a diferença na vida das pessoas. Amém? O texto que nós lemos, Jesus está ensinando sobre isso. Jesus está falando como que os ímpios se comportam e ao mesmo tempo nos ensinando como devemos nos comportar, como devemos agir diante dos desafios, quando as coisas não acontecerem do jeitinho que você planejou, quando as coisas fugirem um pouquinho do seu controle, o que fazer, como reagir. Jesus está falando sobre isso.
Querido, nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para nos destacar. Não é um destaque natural, não é um destaque profissional, não é um destaque financeiro. Não é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre o sucesso que esse mundo tem pregado por aí. É sobre o sucesso de nos tornarmos alguém parecidos com Jesus. O maior sucesso de um verdadeiro cristão é se parecer com Jesus, dia a dia crescer, sabe? Crescer, se parecer mais, se comportar igual. Sabe o que é lindo? Eu acho que a frase de Paulo é algo que mexe comigo. Paulo, ele fala: sede, pois, meus imitadores. É como se Paulo tivesse assumido a postura do destaque. Ele assumiu que ele era referência. Ele foi levantado por Deus para uma grande obra. Ele foi fundador de igrejas. Ele foi homem que viajou, fez 3 viagens missionárias. Foi preso inúmeras vezes. Sofreu um naufrágio. Foi espancado. Foi preso, maltratado. E ele não parou de cumprir a sua missão, o seu propósito. Chegou um momento da sua vida que ele fala: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. É como se Paulo tivesse entendido: eu fui chamado para ser referência, eu fui chamado para ser luz. Então não tem nada errado em chamar a responsabilidade para mim e falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu não sou perfeito, mas eu busco imitar a referência maior. Eu estou olhando para o Senhor Jesus, eu estou olhando para Ele. Façam o mesmo. Façam o mesmo. Eu amo Paulo porque ele não se sentia superior a ninguém. Toda vez que Paulo falava, ele, em alguns textos, você vai ver ele usando o termo: não que eu julgo ter alcançado. Um dos textos mais famosos de Paulo, ele fala: não que eu julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo. Eu esqueço das coisas que se passaram. Eu não julgo ter alcançado, mas eu prossigo. Eu estou olhando para o modelo perfeito. Eu estou olhando para Jesus. Façam vocês o mesmo. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. A referência não sou eu, a referência é Jesus. Mas se você precisa de uma referência terrena, humana, carnal, então olha para mim. É isso que Paulo está falando. Isso é poderoso, isso é corajoso, isso é ousado. O homem falho, como eu e você, querido, ele bate no peito e fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Não porque eu sou melhor, mas porque eu entendi que o modelo é Cristo. Ainda que eu erre, querido, eu falei isso aqui de manhã, isso é forte demais. Ainda que eu erre, eu quero ensinar as pessoas com o meu erro. Eu quero ser referência até mesmo quando eu cair. Qual é a referência que a gente tem procurado, querido? É uma referência perfeita? Ou é uma referência verdadeira? Porque Deus não está procurando perfeição, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus não tem nada com a perfeição, porque Ele sabe que Ele é perfeito, mas a gente é imperfeito, querido. Ele sabe disso. Então Ele não está à procura de perfeição.
perfeição, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas de verdade, de gente como a gente, de gente de verdade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é de verdade? Toca nele assim, ó. Toca, deixa eu ver se você é de verdade. Deixa eu ver. Você é tão bonito que eu quero ver se você é de verdade. Sabe, querido, não é vestir uma capa de super crente, super cristão, do santarrão. Não, não, querido. É entender que nós somos pecadores, mas que mesmo sendo pecadores, nós podemos sim ser referência. E devemos ser referência. Devemos ser destaque. Devemos fazer a diferença. Devemos brilhar, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Não para nossa honra, não para nossa glória, mas para apontar o modelo perfeito, para apontar a Cristo. Nós precisamos assumir a nossa posição de referência. Como que Deus tem falado comigo sobre isso, querido? Nós precisamos assumir a nossa posição de luz. As pessoas lá fora têm que enxergar nas nossas atitudes algo diferente, senão não estamos cumprindo o nosso propósito, senão não estamos vivendo a palavra e aquilo que Deus tem para nós. Deus não nos chamou para sermos iguais, Deus nos chamou para fazermos a diferença, para sermos a diferença. Seja você a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, por onde você passar. Seja você a diferença, a luz que brilha, que ilumina as trevas, que traz clareza, que abençoa as pessoas, que faz brilhar Jesus. Sejamos nós a diferença desse mundo. Não é perfeição. Ninguém é perfeito, querido. Agora entenda que o Senhor te empodera, o Senhor te capacita. É do Senhor que vem, querido, a força que precisamos para ajudar pessoas, se importar com gente, se importar com pessoas, sentir a dor alheia, empatia. Deus nos chamou, querido, para nos relacionar com o mundo, mas não como iguais. Para nos relacionar com o mundo, mas não a semelhança do mundo. Não é para se amoldar aos ideais do mundo, mas é para fazer a diferença. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema mundano, com essa ideia, essa ideologia do pecado. Não se conforme com isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo. Se a gente precisa de uma resposta, como se relacionar com o mundo? A resposta é: não se conformando com ele. Eu não gosto daquela ideia que às vezes eu estou encerrando. Eu não gosto daquela ideia que às vezes a gente vê na boca de alguns cristãos por aí, que ao olhar o noticiário, que ao detectar que as coisas parecem que só pioram, sabe qual é o discurso que está na boca de muitos cristãos? É o discurso de que, poxa, Jesus está voltando, não tem jeito não.
a hora que eu me conformar, eu não sirvo mais para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. A hora que eu aceitar, a hora que eu falar, não tem mais jeito, tem sim, Jesus dá jeito para tudo na vida de um ser humano. A violência não é a palavra de Deus se cumprir. Sim, a palavra de Deus ela vai se cumprir, impreterivelmente. A palavra de Deus ela vai se cumprir, mas eu estou aqui para ser luz. Eu estou aqui para melhorar a vida de alguém. Eu estou aqui para mudar a perspectiva das pessoas. Eu estou aqui para brilhar, para ser luz, para ser sal, para melhorar o que eu puder, para aperfeiçoar o possível. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Eu não posso me escorar, Deus, como um argumento para mim não fazer diferença. Mas a palavra de Deus diz que, sabe, nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. É isso mesmo. Não. A palavra de Deus diz que, sabe, por se multiplicar a iniquidade, isso iria acontecer. Que conversa, querido, é essa? Que conversa é essa, querido, de aceitação, de conformismo? Para com isso. Deus te chamou para fazer a diferença, ainda que seja na vida de um, ainda que seja lá no seu trabalho, ainda que seja dentro da sua casa. Deus te chamou para fazer a diferença. Nessa sociedade nós vamos ser a luz, nós vamos ser sal, nós vamos fazer o possível para abençoar outras pessoas. Querido, tudo é possível aquele que crê. Quem crê? Só quem crê, que levanta suas mãos para o céu. Fala assim: eu creio, Jesus. Fala: eu estou aqui para fazer a diferença. Fala: Senhor, tira de mim todo espírito de hipocrisia. Tira de mim todo espírito de conformismo. Tira de mim todo pensamento de desistência. Eu fui chamado para fazer a diferença. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aplauda mais forte a Jesus. Seja você a diferença. Deus não precisa levantar ninguém no seu trabalho, porque você já está lá. Deus não precisa levantar ninguém na sua família, porque você já está lá. Seja você a diferença. Deus não precisa levantar ninguém nessa igreja, porque você já está aqui. Você não recebeu. Deus não precisa levantar outras pessoas aqui nesse lugar, porque você já está aqui. A gente só precisa se posicionar. A gente só precisa parar de aceitar. É tão triste alguém que você percebe que a pessoa já desistiu. Ela está vivendo, mas ela é uma morta-viva. Você vai conversar com ela, ela está sempre de cabeça baixa. Ela aceita tudo. Tudo ela aceita. Não é assim mesmo. É desse jeito. Já tentei. Pessoa conformada, pessoa que já desistiu. Ela desistiu até dela mesma, porque ela está naquela mesma posição, naquele mesmo lugar. Ela não cresce mais, não se desenvolve mais, não estuda mais, não lê mais. Sabe aquela pessoa que perdeu o gosto? Como que uma pessoa que perdeu o gosto da vida pode ser sal do mundo? Pessoa que não tem mais sabor. Pessoa que está ali, parece que está ali para cumprir um protocolo, para bater ponto.
ela não está mais ali, ela só está vegetando, né? Não percebeu. A pessoa não sonha mais. Não sonha mais. Ah, não, eu já sonhei no passado. Não, mas já passou tanto tempo. Já passou tanto tempo, já passou tanta coisa. Ah, já tentei isso. E ela começa a desencorajar os outros, amém? Ela não se satisfaz apenas dela ter desistido, ela quer que as outras pessoas desistam também. Então ela fala, não, isso aí já foi, já tentei. Olha, há um ano atrás eu fiz isso exatamente como você está fazendo. Vale a pena não, filha. Vale a pena não. Esse setor aqui desse trabalho, não mexe com isso não, vai mudar. Vai querer mexer. Não tem, isso aí não muda não. Aquele seu amigo, você já convidou 1, 2, 3 vezes para Jesus, ele nunca aceita o seu convite. Aí você fala, vou desistir. Aí você vê outra pessoa convidando, você chega e fala, não, já chamei 3, 4 vezes, já tentei de tudo. Para com isso. Quem sabe no seu convite a pessoa não foi, mas no convite do irmão a pessoa vai. Quem sabe que do seu jeito as coisas não aconteceram, mas do jeito da pessoa acontece. Quem sabe se você tivesse insistido e não tivesse desistido, tinha dado certo. Mas porque você parou no meio do caminho, as coisas pararam para você também. E agora você quer desestimular as pessoas que estão tentando. Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a colocar Deus na sua frente. Não importa quantos anos você tem, não importa o momento que você está vivendo, o importante é que o Deus Todo-Poderoso está te falando, filho, eu te chamei para o destaque, eu te chamei para fazer a diferença, eu te chamei para ser luz, eu te chamei para viver com alegria. Para com isso. Se coloque de pé nessa noite,